Opa, tudo bom? Como é que vai? Vamos filosofar? Quando a gente estuda filosofia, a gente acaba lendo muito sobre história. Então eu quero sugerir a vocês duas formas de ler sobre história para te ajudar na reflexão filosófica. Por exemplo, eu quero aconselhar o livro do Martin Gilbert, A História do Século XX, pela editora Crítica, um livro fundamental. Mas eu quero fazer uma reflexão sobre isso aqui. Veja só, nesse livro ele narra o encadeamento dos acontecimentos sem uma reflexão do que estava acontecendo, uma reflexão mais, vamos dizer assim, contextualizada, um link. Ele apenas faz o encadeamento dos acontecimentos. É um livro muito importante? É, porque dá um panorama geral do século XX para que você entenda o que aconteceu. No entanto, a história pode também ter outra possibilidade. Para isso, eu quero mostrar para você um historiador inglês do século passado e que eu li esse ano e que me ajudou bastante. Eu estou falando de Christopher Dawson. E aqui eu tenho 5 livros dele. Todos os livros dele foram publicados pela Todos esses 5 aqui foram publicados pela Realizações. Eu vou mostrar os títulos e a gente vai conversando um pouco sobre essa outra forma de tratar sobre história. E que eu acho que é interessante também. Naquele livro, A História do Século XX, que eu acabei de mostrar para você, nós temos um quadro geral e os acontecimentos para que você tenha uma ideia do século. Mas, por exemplo, nesse livro aqui, A Formação da Cristandade, das origens da tradição judaico-cristã, a ascensão e queda da unidade medieval, o que o autor faz, embora trate de história e trate de fatos históricos, é refletir uma outra concepção de história. Que concepção é essa? É a concepção de que a história não trata apenas dos acontecimentos, mas das ideias que estão por trás dos acontecimentos. Duas ideias importantes que esse autor trata é a ideia de cultura e a ideia de religião. Ou seja, como a cultura e principalmente como a religião está por trás dos acontecimentos. Ele toma como pano de fundo a Idade Média e a Moderna e mostra como as concepções religiosas, principalmente a passagem do judaísmo para o cristianismo e depois do cristianismo e a sua transformação na modernidade, estão por trás dos grandes acontecimentos históricos. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Primeiro, a formação da cristandade. Depois nós temos a criação do Ocidente, a religião e a civilização medieval. Muito interessante esse livro, principalmente na questão para você entender o feudalismo e a importância que os mosteiros tiveram na concepção do mundo medieval. Gente, esse livro é fundamental. Agora, fundamental nessa concepção de religião por trás dos acontecimentos históricos. E, finalmente, a divisão da cristandade. Então, nós temos 3 livros que vão tratar do período medieval, então, da Reforma Protestante à Era do Iluminismo. Tem uma coisa interessante, é o seguinte. Ele vai mostrar como, por exemplo, católicos e protestantes vão ter suas ações, logo após a Reforma Protestante, em 1517, vão ter suas ações muito, assim, aproximadas, porque a ideia que está por trás dessas ações, a religião, basicamente é a mesma ainda, mesmo tendo a reforma. É muito interessante você perceber como, de certa forma, eu não gosto dessa expressão não, meus alunos sabem, mas como, de certa forma, nós somos atores e o script são as nossas ideias, as macro-ideias, como religião, que é o caso aqui da nossa discussão. E, finalmente, O Julgamento das Nações, que é um livro interessantíssimo do Christopher Dawson, mas eu quero chamar a atenção para esse último livro aqui, Os Deuses da Revolução. Nesse livro, ele vai tratar basicamente da Revolução Francesa. Mas ao tratar da Revolução Francesa, você poderia pensar, bom, a Revolução Francesa é um tema notadamente político. O que ele vai mostrar é que a Revolução Francesa é o último golpe na mentalidade medieval. Um último golpe na concepção religiosa medieval. É interessantíssimo você perceber que por trás de questões políticas, como na Revolução Francesa,
há ainda questões religiosas que estão agindo. Vale muito a pena os deuses da revolução. É como se no pensamento moderno nós estivéssemos mudando não só a questão da religião, mas assim, nós estivéssemos também mudando a nossa concepção da própria divindade e de sua ação sobre nossa vida. Vale muito a pena. Veja, são duas concepções de história. Uma, aquela primeira que eu mostrei, em que há o encadeamento dos fatos históricos. E uma segunda, quando há uma reflexão mais sistemática, ampla, mostrando a história não a partir do protagonismo só das pessoas e dos fatos, mas das ideias nesse pano de fundo da história. Muito obrigado, compartilhe nosso vídeo, um grande abraço e vamos filosofar!